Oi, oi, pupila! Tudo bem com você? Comigo está. Principalmente agora que eu estou tendo a honra da sua audiência. Eu me chamo Laura Maia, estou há mais de 10 anos nesse universo da decoração e agora eu resolvi abrir, escancarar todos os meus segredos e vou contar tudo para vocês. E hoje, especialmente por estar lançando este novo canal, vou fazer para você aprender um dos itens que eu mais vendo no ateliê. Um item fácil que toda mãe compra, é muito útil. Eu estou falando do cubo para ensaio fotográfico. Com certeza você já deve ter visto e se você não viu ainda, aprenda, porque isso aqui, olha, é uma mina de ouro. Toda mãe que se preze compra um cubo para ensaio fotográfico porque ele é muito útil. Você usa esse cubo para fazer os ensaios do mêsversário, para fazer o newborn do bebê e ainda serve de decoração, ou seja, todo ensaio fotográfico essa mãe usa e é um item de muita utilidade. Então hoje eu vou estrear esse canal aqui ensinando para você todos os segredinhos desse cubo para ensaio fotográfico. Então me acompanhem aí. Eu vou começar mostrando os materiais que você vai precisar para fazer esse cubo de mêsversário. Primeira coisa é um plástico, olha, para proteger a sua mesa. Cola, eu uso essa cola, aqui eu tô só mostrando a embalagem, mas na verdade eu transfiro para uma embalagem menor e eu uso essa aqui para ficar mais prático. Spray da Colorgen dourado, bandejinha, pode ser uma bandejinha, pode ser um pratinho para você colocar álcool rosa da Souvenir. Tá aqui a tinta, usei cola mil, aqui eu tenho a número 2, mas você pode usar a cola mil da sua preferência, flanelinhas para você limpar a sujeirinha que ocasionalmente possa ocorrer. Lixa, aquela lixa bem fininha, eu uso a da Norton, ó, dá pra ver? É a da Norton, bem fininha. O cubo, não sei se você vai usar o cubo pronto ou se vai usar assim, ó, só a pecinha do cubo para você montar na hora. Hoje eu vou fazer esse aqui, ó, eu vou montar o cubo assim. Então essa é a lista do que a gente vai precisar. Anos atrás eu decidi fabricar as minhas próprias peças. Praticamente eu não compro nada pronto, eu fabrico, eu tenho máquina de corte a laser, então eu decidi fazer os meus próprios cubos. Antes eu comprava pronto. Se você já compra pronto, perfeito, você já pode pular essa etapa e passar direto para pintura. Mas como eu faço, e se você faz aí, eu já vou lhe ensinar a montar. Quando o cubo sai da máquina de corte a laser, ele tem 3 tamanhos diferentes. Você pode ver aqui, ó, um pequeno, um médio e o grande. Então você vai começar o processo da colagem. A primeira coisa que eu fiz foi separar os cubos em pequeno, médio e grande. Peguei um apoio qualquer coisa mesmo que esse cubo precise ficar com a costa aqui apoiada. Então eu peguei a primeira parte do cubo, que foi a grande. Esse apoio serve justamente para isso. Agora eu vou pegar o cubo médio e se vocês pegarem essas pecinhas aqui, vocês vão ver que tem a parte mais queimada e a outra que tá mais lisinha. Essa mais queimada é onde o laser passa, então é inevitável, ele queima mesmo. Então você coloca sempre para dentro. Tá vendo aqui, ó, tive o cuidado de encostar aqui, que é a parte que vai ficar para fora, que não tá queimada, e vou passar cola aqui, olha, na primeira parte para poder começar a juntar o cubo. Peguei a minha cola, é bem mais fácil trabalhar com esse bico mais fininho, ó. Aí passei uma quantidade generosa de cola para ele não soltar, mas também não precisa exagerar muito. Aí eu já junto aqui, já começou o processo de colagem do meu cubinho. Ele vai soltar aqui um pouquinho, mas aí você com a mão já vai controlar. Agora você viu que ele formou um L, peguei o cubinho menor com a parte queimada para dentro e vou passar cola aqui, olha, onde eles vão encostar. Ó, cola em todos os lugares. E aí eu venho aqui com a mão e já dou uma ajudada aqui. Vou pegar o outro cubo médio para colocar aqui nessa parte de cima. Então, eu vou passar cola aqui e aqui do lado do cubo, tá vendo? Eles vão ser colados em lugares diferentes.
não se preocupe em passar um pouquinho de cola a mais aqui, porque no final você limpa o seu trabalho, tá? Certifique-se de que tem cola o suficiente para que ele não descole, mas que também não tenha cola demais para que ele suje todo o cubo. Aí você vai ajustando com a mão, formou uma caixinha aqui, ó, de lado. Aí você vai ajustando, tira o excesso da cola com um paninho, por isso que eu pedi para vocês trazerem flanelinha. Vai tirando o excesso da cola. Depois de eu ter colado todas as laterais do meu cubo, não tem segredo, tá, gente? É só vocês irem acertando com o dedo, vão colando e ele cola rápido. Depois de vocês acertarem todas as laterais, espera um tempinho de colagem, aproximadamente aí uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos, ele já vai estar todo coladinho. Você pega, vê se ele tá firme mesmo e tá na hora de começar a pintar. Aí você vai decidir, antes de você começar a pintar, se você decidiu em fazer um cubo cortado a laser, que ele fica com as pontinhas pretas, como esse aqui, ó, você pode lixar um pouquinho essas pontas, ó, para facilitar na hora de pintar. Especialmente se você for pintar com uma cor clara, você não ter que dar tantas mãos. Então você usa uma lixa mais grossa e vai tirando aqui, ó, um pouquinho do preto. Não é muito rápido que você tira não, mas isso vai facilitar um pouco na hora de você pintar. Então você decide se você vai lixar um pouco para facilitar um pouco na hora da pintura ou se você já vai pintar direto, você que decide. Mas não precisa lixar aqui essa parte não, é só mais para tirar o preto aqui da borda. Aí você decide. E depois que eu lixei as peças, eu deixei num ponto que já não vai me dar mais tanto trabalho. Ele ficou aqui meio arrepiado, tá vendo que a lixa passou aqui na lateral? Ele arrepiou meio que o MDF aqui. Então eu venho com uma lixa mais fina, que é a lixinha de acabamento, e muito leve, muito levinho, olha, eu só dou uma sentadinha aqui nos arrepiados. Ó, essa passagem aqui, ela não é força, ela é jeito, tá? É só para quando a tinta passar, o cubo não ficar com essa fibra aqui, olha, da madeira tão arrepiada. Pronto, limpo novamente para agora começar de fato com a parte da pintura. Sempre trabalhando com a flanelinha. Eu vou pintar aqui nesse mesmo plástico, só lembrando que eu preciso limpar o plástico, porque esse pó aqui da madeira vai grudar todo aqui no cubinho, se vocês não limparem, tá? Chegou a hora da nossa pintura e eu escolhi essa bandejinha aqui, aquelas bandejinhas que a gente compra, que vem queijo, presunto. Eu peguei uma, limpei bem limpinha. Botei um pedacinho de fita dupla face atrás para poder ela fixar na mesa, mas pode ser um prato, tá? Se você quiser, pode ser outra vasilhinha também. Guardo as minhas tintas em vasilhinhas para facilitar o meu uso. Pego o meu rolinho, esse aqui já é um rolinho que tá usado. Então eu vou com bastante cuidado, olha, eu vou pegar aqui, vocês viram que eu passei a tinta só aqui na pontinha do prato. Eu vou precisar dessa extensão do prato para espalhar bem essa tinta, uniformizar aqui na espuma do rolinho. Isso é que vai dar o acabamento, vai ajudando a dar o acabamento na minha peça. Então eu peguei toda a tinta que tava aqui e com o meu cubinho já limpinho, eu vou começar o meu processo de pintura. Então, eu pego esse rolinho de forma suave, já vou passando aqui na extremidade que já está lixada. Não botem muita força no rolinho, tá? Senão essa tinta ela vai escorrer. As partes que eu posso virar, olha, eu já vou pintando aonde eu consigo pintar sem sujar a mesa, sem sujar as minhas mãos. Coloco mais tinta. Totalmente o rolinho novamente. E aqui ainda dá para mexer no cubinho, olha, ainda tem algumas partes que eu consigo pintar sem precisar secar. Veja que eu passo devagarzinho, passo várias vezes para ir uniformizando, não ficar aquela listra de tinta aqui. Ele tem que uniformizar bem essa pintura. Então aqui eu acho melhor já secar, olha, porque eu já não consigo pegar mais e movimentar o meu cubinho sem encostar na tinta, então acho melhor secar. Eu vou forçar a secagem, eu vou usar um soprador térmico para forçar a minha secagem.
né? Porque eu estou com um pouco de pressa aqui. Se eu não tivesse pressa, eu deixaria ele secando, ia fazer outras coisas, depois eu voltaria para ir pintando conforme fosse dando aqui o meu tempo. E hoje tá um dia frio também, tá mais frio, então eu preciso secar esse cubo mais rapidamente. Então eu vou usar o meu soprador térmico, que também pode ser um secador de cabelo. E você sabe que ele está seco quando ele começa a ficar fosco. As partes que ele ainda tá brilhante, olha, dá pra ver aqui, né? Ele ainda tá molhado. Vai girando, agora você já pode mexer, olha, e vai pintar as outras partes que ainda não foram pintadas. Quero mais tinta, uniformizando bem aqui no rolinho. Sempre me certifico que o cubo está limpo. E delicadamente eu passo o rolinho aqui sem apertar. Se você apertar, essa tinta ela vai formar uma camadinha aqui, então isso não é legal. Você passa bem leve, não é força, é jeito. Vamos para a última parte. Se for aparecendo algum fiapinho, qualquer coisa, você já precisa tirar agora, tá? Não deixa, porque depois vai ser muito mais difícil, depois que secar. Ó, tá vendo aqui? Ficou um, vocês conseguem ver bem pequenininho. Nós temos que tirar, ó. Puxa com o dedo aqui. Isso acontece muito quando o rolinho, ele tá mais desgastado, tá mais velho. Não economizem muito em rolinho não, tá, gente? Eu sei que a gente tem, nada tá barato, mas o rolinho começou a se desgastar, troca logo. Vou forçar a secagem dessa peça aqui também. Terminei a secagem da primeira mão e vocês já vão dando uma olhadinha no cubo, se ele tá limpinho. E se aparecer alguma sujeirinha, tá na hora de vocês removerem. Não deixem, vai dar muito trabalho depois. E agora vocês vão dar uma lixadinha aqui com essa lixa bem fininha. De preferência que vocês não lixem aqui na mesa que vocês estão pintando, senão aqui vai encher de poeira. Nós lixamos antes, depois limpamos, trouxemos para cá. Então é importante que você lixe em outro lugar. Como a minha câmera está aqui, eu vou só fazer a simulação aqui, ó, de como eu tô lixando para vocês, mas eu vou lixar em outro lugar. Segura os 3 dedos aqui, ó, 2 aqui, e é bem levinho, tá, gente? Não é força, é jeito, ó, bem levinho na sua mão. Deixa eu lixar aqui. É só para que fique macio, tá vendo? Praticamente só saiu um pouquinho da tinta. Lixei a primeira vez o meu cubo todinho e ele já tá bem macio. Já passei o paninho aqui, olha, não tem mais sujeira nenhuma. E agora vou colocar um pouco mais de tinta. Vou começar a dar a segunda mão no meu cubinho. Olha, vocês percebem aqui que do lado que ele tá um pouquinho mais preto, olha como ele fica mais amarelado. E as partes que ele foi mais bem lixado, é mais rápida essa pintura. Bem devagarzinho, não é força, é jeito. Praticamente é com o peso do próprio rolinho mesmo. Mais tinta, vamos ver aqui aonde eu ainda posso pintar. Eu não posso mais virar para cá, senão vai acabar meu trabalho. Posso virar ele assim e segurar aqui do lado que ainda tá seco. Próprio peso do rolinho, não coloco força. Pronto, vamos forçar a secagem da segunda mão. Quando formar bolinhas aqui, como ficou agora, você vem com a mesma lixinha bem fininha e com jeito vocês passam que já vai sair, tá? Deixa eu lixar aqui fora da minha mesa de pintura. Pronto, saiu. Vamos à última mão desse lado aqui. Quando você mesma faz o seu cubo colado, às vezes ele vem com uma pequena aberturinha aqui, tá vendo? Às vezes ele fica, é muito normal. E você tem algumas formas de fechar. Ou você pode botar, eu só faço isso em último caso, você pode botar um pouquinho de massa, aquela massa, argamassa que se bota em parede, mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. Ou você pode vir com um pincelzinho, ó, mais fininho e completando isso aqui, ó, de tinta, jogando mais tinta pra cá. Que aí ele já vai complementando isso. Você pode com o próprio rolinho aqui, quando você for passar, ó, você dá uma forçadinha aqui que ele entra mais um pouquinho de tinta e aí você resolve o problema. Já estamos quase acabando. Um detalhe importante também é que quando você for pintando aqui, se você puser um pouco mais de tinta, pode ver que ele fica uma borda, né? Aqui você já vai limpando, ó. Para isso que serve a flanelinha também. Você já vai limpando para ele não ficar essa borda feia aqui. Pronto.
Aí já vai ficando perfeito. Cuidado com esse paninho sujo de tinta, tá? Pra não manchar suas outras peças. Nós estamos aqui, finalizamos a segunda mão e olha como já está bom, mas nós precisamos de mais uma. Só 2 não é o suficiente. 2 dicas importantes para você ter em relação ao seu acabamento é, primeiro, se você for forçar a secagem com soprador ou secador, lembre-se de não colocar muito perto da peça. Ele vai aproximadamente, ó, 1 palmo de distância para ele não formar bolinhas na sua peça. E se formar, tá tudo bem, você pode lixar e pintar novamente, só que ninguém quer ir fazendo o serviço 2 vezes. E a outra dica é, como é que você sabe, porque assim, todos os lados praticamente já estão do mesmo jeito. E é muito difícil você saber qual foi o lado do rolinho que você já pintou, porque quando você vai mexendo, você acaba se perdendo um pouco. Então, por exemplo, eu acabei de pintar aqui, ó, esses 3 lados aqui que eu poderia mexer. Sempre vai ficar 3 lados que não pinta, que é esse para pegar aí o de baixo, e os outros 3 lados vão pintar. Nesse caso, ó, peguei nesses 2 lados, o lado de baixo, esses 3 lados aqui não pinta. Esses 2 que eu pego e o 2 que fica embaixo. E esses 3 lados aqui vão ser pintados. Depois que eu acabei a pintura, aí por incrível que pareça, às vezes você não sabe mais qual foi o lado que você pintou. Então, o que você faz? Só vira o cubo para esse lado aqui, ó. Então, exatamente esses 3 aqui que não foram pintados, agora você vai pintar. Se o cubo tá limpinho. E a nossa última mão já para começar a decorar o cubo. Não é força, é jeito. Lembram? Passa o paninho aqui para ver se teve algum excesso de tinta que escorreu e começa a pintar onde faltou. Vê se tá limpinho. Nosso cubo está pronto, agora é só esperar secar para começar a decorar. E agora que você finalizou de pintar o seu cubinho, tá na hora de você trocar essa base aqui, ó. Tá vendo? Ainda bem que você protegeu a mesa, porque olha o quanto sujou de tinta. Isso aqui pode ser um plástico, pode ser um papelão, pode ser um paninho velho. Então você tira, a mesa tá limpinha e aí você vai. Eu gosto de usar um paninho, uma flanelinha limpo, claro, para você ter a segurança de que a sua peça não vai se sujar de jeito nenhum. E aí você já vai começar a trabalhar com ela aqui na colagem da decoração, bem limpinho, com um paninho bem limpinho. Então tem algumas maneiras de você decorar o seu cubinho. Aqui eu faço muito, aqui eu escolho para decorar os meus, é esse estilo. Olha, esse estilo de borda com uma sombra aqui na letra e a letrinha, porque eu acho que a sombra dá uma destacada, dá uma projetada para frente aqui na letra. Há quem decore só com a borda e com a letra, há quem decore só com a letra. Eu uso dessa forma, mas aí você decora da forma que você preferir e que o seu cliente mais gostar. Então vamos lá. O cubinho tá pronto e eu quero te dar uma dica na hora de você começar a colar essa decoração. Você vai ver que o cubinho, ele vai ter uns lados aqui que estão marcados, olha, com as bordas que nós colamos. Isso acontece para quem faz essa colagem aqui do MDF cortado a laser. Então você precisa ver aonde é que ele vai aparecer mais imperfeições aqui da colagem para você colocar em cima, olha, para cobrir. Mas tem uma outra dica também. Vai ter um lado que ele vai ter menos imperfeições do que o outro. Então, que é esse lado aqui, no caso, olha, não tem nada. Lembra quando nós fizemos a colagem que um dos lados não ia ter nada? É esse lado aqui. Isso não acontece se você comprar o seu cubinho já pronto e você não tiver que colar e essas imperfeições aqui, ó, não ficarem aparecendo. Isso não é um ponto negativo para o seu cliente, quase não dá para perceber, então não tem problema nenhum se ficar aparecendo, é muito suave, mas você vai escolher o lado, olha, os lados que estão todas as bordas aparecendo para colar a sua bordinha aqui, justamente para dar esse acabamento perfeito aqui para não verem e deixar em cima, olha, sem nada, tá bom? Então, como eu falei, eu escolhi para minha decoração uma borda, a sombra e a inicial aqui dentro da sombra. Então, como
como eu fiz isso aqui? É uma borda de MDF também. Eu pintei aqui de rosa. Primeiro eu pintei de rosa, eu não posso chegar com o spray direto. Eu usei esse spray da Colorgen para pintar, mas primeiro eu tive que passar uma mãozinha de rosa só na parte de cima do meu cubo. Aqui na sombra também, na sombra do nome, eu passei uma mãozinha aqui de rosa primeiro, deixei secar, depois eu levei para uma área externa e passei o meu spray da Colorgen aqui, ó, na lateral. Passei em toda a lateral e depois ele foi pegando aqui em cima, olha, para ficar com esse metálico bonito, esse dourado bonito. E eu escolhi as iniciais de acrílico para dar menos trabalho para pintar. Como o dourado ele pega bem em cima de qualquer base, não vai dar trabalho porque eu não precisei pintar a lateral. Mas a minha inicial, como eu gosto sempre de colocar a inicial branca, na maioria, não em todos os casos, mas na maioria deles eu gosto de colocar a inicial branca, e o branco é uma das cores mais difíceis para pintar. Principalmente quando o MDF é cortado a laser, porque deixa muitas bordas pretas, então eu escolho sempre o acrílico branco. E o acrílico ele tem uma película em cima, ó, e eu deixo para tirar essa película por último. Então, o meu cubo já está pronto, já escolhi o lado, tá aqui, ó, onde aparece mais imperfeição, como eu falei para vocês, e tem duas formas de colar essa decoração aqui, de colar as bordas e a sombra. Ou com cola branca, se você não estiver com muita pressa, como é o meu caso, eu vou colar com cola branca porque eu já tenho um desse aqui colado. Eu gosto da cola branca porque, em primeiro lugar, ela é mais barata, porque você compra uma cola dessa, olha, que vem 1 quilo. Aqui em Manaus, por exemplo, custa aproximadamente R$25 e você compra uma cola assim de 20 gramas, aproximadamente uns 13, 14 reais, depende, às vezes pode ser até mais caro, então a cola branca sai bem mais barato, por isso que eu sempre dou preferência para ela. Então eu vou passar cola aqui, ó, no lado inverso, que não tá dourado ainda. Tem uma outra opção de você colar também, se você tiver com pressa, você passa bastante cola aqui na extensão, cola branca, e cola mil só em alguns pontos. Isso aí vai resolver o problema também da pressa e também vai economizar a sua cola mil, a sua cola instantânea, não sei como é que você chama aí na sua região, aqui hoje cola mil. Tá vendo? Você pode pegar aqui e agora, na hora de colar, você pode botar um pinguinho aqui, outro aqui. Cuidado para não escorrer, gente. Por favor, cuidado, muito cuidado. Apesar dessa cola número 2 aqui, ela não escorre com muita facilidade, mas nós temos que ter cuidado. Cuidado para o seu cubo não deslizar em cima da peça, porque qualquer deslize e manchinha de cola não sai, vai manchar a sua peça. Então senta aí com calma, tenha cuidado e vamos colar. Vamos colar agora a inicial bem centralizada. Eu vou passar a cola aqui no meio da minha inicial, aqui da minha sombra, para eu ter área de colagem. A área de colagem é o quê? Eu poder movimentar um pouquinho aqui a minha peça caso ela fique torta, ó, tá vendo? Aí, por mais que eu movimente um pouquinho aqui, ó, se na hora que eu joguei ela ficou um pouquinho torta, por mais que eu movimente um pouquinho, ela não vai deixar rastro de cola, porque nós temos uma área de segurança dentro dela para poder movimentar. Então, eu preciso que essa letra L fique exatamente aqui no meio. Ela também cola com cola branca, ó, o acrílico também pode colar aqui em cima com a cola branca. Com bastante cuidado. Aqui já tem uma marcação. Essa marcação você não compra por aí assim, sou eu que faço. Inclusive posso deixar a ficha técnica aqui no final dessa aula para vocês pegarem. Olha, vou mexer só um pouquinho porque ele ainda tá mole, mas eu já tenho um que eu colei, eu vou mostrar para vocês como ficou. Perfeito, tá vendo? Então, o cubo ficou pronto. Nós passamos 3 mãos de tinta. Sempre quando eu faço os meus cubos para ensaio fotográfico, eu uso um cubo adicional com o tema da decoração.
O tema da decoração desse conjunto de cubos que eu fiz é de princesa, então aqui tem uma coroa. E geralmente nesse cubo adicional eu não coloco essa borda, eu boto só o elemento aqui. Então eu vou colar com a cola instantânea para vocês verem, porque eu não fiz um adicional desse cubo. Esse é o que vocês vão ver. E como eu sempre falo, cuidado com essa cola para ela não escorrer. Aqui, olha, 5 pontinhos já está mais do que o suficiente para vocês colarem essa peça sem ela cair. É uma coroa leve, então já está mais do que o suficiente. Ver se a peça está centralizada. Essa cola número 2, você tem uma chance de ajustar, ela não é super instantânea, como uma número 1, por exemplo. Aqui é muito instantânea. A 2, você dá tempo, você dá uma ajustada e ela tem um grau de viscosidade médio. Ó, esse tempinho que eu fiquei conversando com vocês, ela já colou. E agora vamos ver os nossos cubos prontos. E aqui estão prontos os cubos da Antonella. Eu acho que eu não mencionei no início do vídeo. Esses cubos têm 7 por 7 para você aí que já quer fazer. Não esqueça de retirar a película e vamos só revisar todo o processo de decoração dos nossos cubos. Então, primeiro nós montamos, depois nós lixamos as bordas, caso vocês resolveram ter feito em MDF que a bordinha ficou preta. Depois nós pintamos. Esse aqui nós conseguimos pintar com 3 mãos da tinta talco rosa da Souvenir. Após as 3 mãos forçando a secagem, nós colocamos as bordas que já estavam pintadas de rosa também, e depois dado acabamento com spray da Colorgin, nós colamos toda a decoração, que foram as bordas, as sombras dos nomes e as letras em acrílico. Tiramos a película da letra em acrílico e agora só entregar para a mamãe e receber muitos aplausos e muita gratidão da mamãe. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte aí se você gostou, clica lá no meu link do Instagram para você se inscrever no meu workshop em 10.000 quadros e seus segredos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei estar aqui com vocês e não vejo a hora do próximo. Muito obrigada, tchau, tchau, até o próximo vídeo.